Seja muito bem-vindo a mais um podcast Pode Curar, episódio número 3. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, direto do Japão, a Sensei Megumi Yoshida. E nesse podcast de hoje nós vamos falar sobre o Reiki tradicional japonês. Quais as diferenças, como o Reiki pode impactar na vida das pessoas, na sua própria vida. Então hoje eu tenho uma professora de Reiki, formação de Reiki no Japão. Vou falar um pouquinho sobre o currículo da Sensei Megumi Yoshida, mas ela pode complementar aqui para que vocês possam ver, né, que ela realmente tem uma experiência vasta no trabalho de práticas integrativas da saúde, terapias japonesas. A Sensei Megumi Yoshida é japonesa mesmo, da região de Chiba, e foi morar nos Estados Unidos para aprender inglês. E depois disso acabou conhecendo o seu atual marido, que é brasileiro, é goiano, mora em Goiânia, né? E isso fez com que eles casassem, tivessem 2 filhas gêmeas, e depois dos Estados Unidos vieram para o Brasil. Isso! Ela é professora de língua japonesa, hoje ela é diretora da Escola de Língua Modelo, né, de japonês de Goiás, né, do CAICAN de Goiás, da Associação Nipo-Brasileira de Goiás. E além disso, é acupunturista, trabalha com acupuntura japonesa, é professora mestre de Reiki com formação também no Japão. Ela vai falar da formação dela lá no Japão. É professora de Yoga, de Okido Yoga, e faz parte da equipe do Instituto Kangen-do, não só do quadro de professores, mas também terapeuta há muitos anos aqui, tem ajudado, impactado a vida de muitas pessoas. Então, muito bom dia, Sensei Megumi. Bom dia! Seja bem-vinda ao nosso podcast Pode Curar. Queria que a senhora complementasse aí um pouquinho da sua história nas terapias. Sim, como o Sensei Valerio disse, né, eu sou Megumi Yoshida, sou japonesa, nasceu lá, cresceu lá e mudou para Estados Unidos, estudando inglês, como professora de crianças também, né, me formei lá e encontrei meu marido e a gente acabou de casaram. Isso, né, tem filhos e morar Quanto aqui. Tempo você está no Brasil? 14 anos já. 14 anos, é quase metade da vida. Ainda falta um pouco mais tempo no Japão, né? Sim. Mas a Megumi já está bastante tempo no Brasil e é muito bom para a gente tê-la aqui no Instituto Kangen-do, né? Ela trabalha com Reiki e eu gostaria, ela é professora de Reiki, e eu gostaria que ela falasse na perspectiva dela como você enxerga o Reiki. O que seria o Reiki para você? Para mim, sim, na verdade, primeira vez eu conheci Reiki foi nos Estados Unidos. E aí, muitas pessoas estavam praticando lá, mas infelizmente eu não sabia disso no Japão. Engraçado, né? Porque Reiki do Japão, mas mais conhecido no Ocidente do que no Japão. Exatamente. E naquela época eu estava grávida com gêmeas e primeiro contato do Reiki minha amiga estava fazendo. Fez Reiki você? Isso, porque minha filha, uma das filhas fica da posição direita, mas outra filha fica posição como fora da deitada. Não estava de cabeça para baixo. Exatamente. Né? Então eu estava muito preocupada, né? Era tudo bem, da cabeça vai ficar embaixo e minha amiga me ajudou a fazer a Reiki. E a senhora percebeu que com o Reiki ela entrou na posição normal? Sim, mas próxima da sessão com o médico, né, ela ficou, tá tudo bem, normal. Então, ok. Então, até a gente, né, acompanhar com o Reiki, até dar nascimento. Do nascimento. Isso aí. Foi parto normal. Parto normal, tudo deu certo. Então, fico muito feliz. Mas naquela época eu não tenho muita consciência, Reiki me ajudou tão assim, né? E depois eu conheci aqui, comecei a trabalhar como terapeuta e eu
fiquei muito recebendo da energia da paciente. É muito engraçado quem está com dor no lombar e eu estou com dor no lombar. E a senhora começou primeiro a acupuntura, antes do reiki, não Eu acho que shiatsu, né? Shiatsu primeiro, Isso. depois a acupuntura, a senhora veio aprender reiki depois. Exatamente. Então, com shiatsu, né? Dor no lombar, por quê? Né? Nunca tem na dor no lombar assim, não. E quem tá com insônia, né? Dificuldade de dormir. Eu sempre dormi muito bem, mas como assim? E da Sensei Varela me explicou, você pode receber da energia da paciente e sintoma passou para mim. Então, eu tenho que fazer reiki. Tá bom. E comecei a fazer mesmo. E aí mudou? Mudou bastante, sim. O que a senhora percebe que mudou quando a senhora, que era terapeuta, trabalhava com acupuntura, com shiatsu, sim. E depois que aprendeu o reiki, o que a senhora percebeu que melhorou na sua prática para você? Prática mesmo, eu não gosto da minha energia, até como fala, tipo, eu aceito que o que está acontecendo, porque a acupuntura, o shiatsu também a gente vai trabalhar muito com a energia da paciente, né? Então, percepção melhorou bastante e até a gente eu comecei a entender que até a paciente não reclamou as coisas, sintomas que ela não fala, mas você descobre. Exatamente, eu consigo sentir, deve ser, né? Deve ter esse sentido e começar a tratar essa causa. E o resultado é bom, então eu consigo aumentar, né, da confiança em mim, meu tratamento dá certo, e isso deixa com energias, isso é maravilhoso. Que a Sensei Megumi falou é muito importante, né, e eu acredito, eu sempre falo, né, que todo terapeuta deveria aprender reiki. Exatamente por causa disso, né? A gente trabalha a medicina oriental, a medicina tradicional japonesa, chinesa, não importa qual seja, é uma medicina energética. A gente lê a energia do corpo do paciente, lê a energia da parte mental e emocional. E em algum momento a gente se conecta, porque energia é informação. Então quando você toca no paciente, aquela informação vem até você. E às vezes a gente não sabe como se desconectar dessa informação. E o reiki, ele ensina muito sobre isso. Né? Primeiro, a não usar a sua energia vital, usar a energia do universo. Segundo, se desconectar da energia do paciente, não ficar com aquela informação em você. Exatamente. Então, eu percebo que realmente todo terapeuta deveria invariavelmente aprender o reiki. E como a Sensei Megumi falou, isso vai potencializar o nível de percepção, de sensibilidade, inclusive o tratamento, né? Exatamente. Megumi-san, como a senhora, se tivesse que falar uma frase para dizer o que significa o reiki, nesses anos todos da senhora praticando dentro de consultório, dando várias formações, formando inúmeros profissionais nessa área, como é que a senhora resumiria o reiki? Vamos dizer amor do universo. Energia do amor do universo. E realmente, né, eu acredito que não existe nenhum processo de cura em que o amor não esteja envolvido, né? E o reiki é uma forma de se conectar com essa energia, esse amor do universo, ser esse instrumento e passar para outra pessoa. Exatamente. E como da reiki tradicional japonês que aprendeu, elas dizem que a metade da parte do reiki tradicional japonês não passou para o ocidental. E isso é uma parte que se aprimorar, né? Não é somente cura, né? Para se melhorar, tipo, da transformação da vida, né? Porque da dia em dia, muita correria e gastar energia. E eu sei como aprender o reiki ocidental ajuda, né, me tratar outra pessoa, mas outra metade para nos aprimorar nossa vida, né, realizar sonho. Então, essa parte da reiki tradicional japonesa, a gente pode aprender também, né? Olha só, muito legal isso que a Sensei Megumi está trazendo, né? Que o reiki, quando veio para o ocidente, basicamente as pessoas achavam que era somente um método de cura, né, pela imposição das mãos.
Sim. E na verdade é muito mais do que isso, né? Isso. Quando o Mikao Usui criou o Reiki, ele criou como um método de autoaprimoramento. Exatamente. E eu lembro que no manual de Reiki, uma das primeiras frases que tem lá, escrito pelo Mikao Usui, é que o Reiki é um convite, é uma arte misteriosa para convidar a felicidade, né? Isso. Então, acho que é até interessante a gente falar um pouco para as pessoas sobre essas técnicas do Reiki, que são técnicas que ajudam a se aprimorar, a melhorar, a alcançar um estado de plenitude, a própria iluminação que o Mikao Usui alcançou, Isso. né? Como é que a senhora enxerga isso? Principalmente, nós temos os 5 princípios de Reiki tradicional japonês, né? Começa com a Kyou dake wa sou para hoje, né? Não me irrito. Sou para hoje, não me preocupo. Sou para hoje, sou grato. Sou para hoje, trabalho com afinco. Sou para hoje, ser gentil e amável para todos os seres, né? E como Sensei Mikao Usui criou esses 5 princípios, o que ele quer dizer é tipo, você tem que ser assim, não, né? Ele quer você faz tipo, como se chama em português? Eu esqueci a palavra. Introduzir internamente. Né? Introvertido. Isso, para ver seu estado, né? E só para hoje, o que ele quer dizer é, você tá pensando, você fica aqui agora, fica no momento. Isso é mais importante. Mas se for momento é só bem curto, né? Então ele colocou a palavra só por hoje. E aí ele falou, não me irrito, né? Se você está irritado, você sempre está pensando a passado. Preso, né? Ao passado. Isso, porque quando você irrita, você está com, né, algo que aconteceu. Isso. Então você está pensando passado, mas ele não diz não pode irritar, não, né? Porque nós somos seres humanos. Algumas vezes está irritado, é entendido, mas ele quer saber como você está. Você está irritado? Você está no passado? Vamos voltar aqui agora. E quando ele fala, não se preocupa, né? Com a preocupação, a gente sempre pensa futuro, né? Então, ele falou, né? Não pode preocupar. Não. É gente preocupada, porque nós pensamos muito. Isso. Mas ele perguntou, como você está? Você está pensando no futuro? Aí, vamos voltar aqui e agora. E só por hoje, sou grato, né? Ele sabe a poder, a energia da gratidão, agradecimento é mais puro, mais poder de toda a energia. Então, vamos agradecer o que você tem. Vamos para... Ele traz para o presente, né? Exatamente. Quando você está no estado de gratidão, você está no presente. Exatamente. Quando você está irritado, você está no passado. E quando você está preocupado, você está no futuro. Sim. Olha só que profundo, né? Isso realmente transforma a vida da pessoa, se ela entender isso e colocar em prática, né? Sim, e ele falou, né, 4 da princípio, trabalha com afinco, e trabalhar, né, pessoa acha, mas trabalha, pode ser qualquer coisa, o que você está fazendo no momento, né, tipo, agora, Sensei Valério tomar água, e se você está prestando atenção, então você está tomando água, agora estou falando, eu estou acompanhando com minha consciência, está falando. Então, cada momento você fica consciente que você está. Então, trabalho com afinco, né? Você faz a ação, está com o coração. Muito legal. Tem os princípios lá, porque o Mikao Usui, esses princípios do Reiki, ele foi influenciado pelo Imperador Meiji, né? Isso. E pelos poemas dele, né? E tem uma frase da Revolução Meiji, né? Que a Revolução Meiji foi uma revolução muito importante no Japão, que
manteve a tradição, mas adaptou o Japão para a modernidade. Exatamente. E como o imperador Meiji era muito sábio, ele não queria que os japoneses perdessem a essência da sua cultura, que sempre foi uma cultura muito forte Sim. e muito importante para que o Japão se tornasse o que é hoje. E um dos princípios lá dentro dos poemas dele era dar o máximo de si. Né? E eu acho que tem uma relação direta com isso que o Mikao Sui colocou. Né? Trabalhar com afinco é você dar o seu melhor. Né? Às vezes você não vai conseguir fazer o que você gostaria, mas você vai fazer o seu melhor. Sim, né? sim. E você não tem como fazer o seu melhor se você está pensando no passado. E também você não consegue fazer o seu melhor se você está pensando no futuro. Você só consegue dar o seu melhor agora. Exatamente. Então, cada um desses princípios, eles estão completamente interconectados e interligados. Né? Isso. E aí, o último princípio é dar ser gentil e amável com todos os seres. O que ele diz da Sensei Mikao Usui, né? Porque essa parte, 5 princípios, que veio último, que significa você pode cuidar você primeiro, você enche sua energia e depois você pode doar para ajudar para outros. Então, ele sempre acha, né? Primeiro é você, porque eu sei a palavra ego é pouco, né, pessoa acha, não pode ser egoísta assim não, né? Mas, na verdade, você tem que ser feliz para outra pessoa feliz. Né? Isso! Então, eu sei muitas, né, pessoas, muitas mamães, né? Perder equilíbrio, porque ela doa muita energia para familiares, pessoas aqui ao redor. E, tipo, 40 anos, 50 anos, perder equilíbrio, como eu posso cuidar de mim, né? Não, por favor, você é primeiro lugar. Você é muito importante. Cuida você primeiro, enche sua energia e depois, né? Tipo, mesma coisa no copinho, tá? Com água, você coloca muita energia para você cuidar você primeiro, depois você pode doar sua energia para outras. Isso é primeiro, senão fica desequilibrado. Sim. Perfeito, a percepção da Sensei Megumi sobre isso, né? Muitas pessoas acabam elas acabam saindo de si, né? Olhando só para o outro, e às vezes ela nem enxerga os problemas que ela tem. E é uma forma até de fugir desses problemas olhando para si. E a gente sempre fala, né, o Reiki tem 3 níveis, né? Então você tem o nível 1 e 2, que é a formação básica, você tem a formação do nível 3A, que é a formação avançada, que aqui no Instituto Kangen-do a gente chama de formação para terapeutas, né? Onde são 20 técnicas e várias outras que a gente ensina, e a formação do 3B, que é a formação de mestre. Quando a pessoa passa pela formação de nível 1 e 2, principalmente nível 1, a gente faz assim, dá um final de semana, depois o outro, e na formação de nível 1 a gente fala, não é que você não pode fazer na outra pessoa, mas a formação de nível 1 é principalmente para você. Isso. Por isso que se aprende autoaplicação, se aprende meditação, se aprende respiração, se aprende os 5 princípios, essas coisas que eu vou pedir para a Sensei Megumi abordar aqui. E aí no nível 2 que começa a aprender outras técnicas, de Reiki à distância, de tratamento mental e emocional, de fazer coisas para outra pessoa, né? Então é exatamente porque, como a Megumi Sensei falou, se você não cuida de você, como é que você vai cuidar do outro, né? Então é muito importante isso. Então, 5 princípios já está ajudando, né? É a base, né? A base do Reiki. Megumi Sensei, então o Reiki veio para o Ocidente, a gente está falando, tem muita gente que pratica Reiki no Brasil, e hoje a Kangen-do acaba sendo uma das referências na formação de Reiki tradicional japonês, de tentar resgatar essas técnicas, esses princípios, essa parte da filosofia do Reiki, né? E
existem técnicas que não foram ensinadas no Ocidente, né? Como a meditação Gachô, Sim. as técnicas de respiração. Queria que a senhora falasse um pouco dessas práticas. Sim, nós temos, primeiramente a gente vai aprender Joshin Kokyuho, né? A respiração. Joshin significa tipo limpeza do coração. Quando você ficar com respiração, né? Você fica no momento aqui agora e você vai ficar dentro do seu corpo, junto com respiração. Você imagina, né? Respirando, entrando ar, colocando da energia pura para dentro do corpo, e expiração, você tá tudo radiando, né? Tirando toda a energia que você não precisa mais, né? Pode ser ansiedade, preocupação, né? Raiva do passado, tudo solta. E você vai sentir como que funciona o corpo, né? Como com energia, você pode sentir que como fala, da fluxo da energia, né? Então você vai ficar o máximo que possível, ficar com respiração. Isso é Joshin Kokyuho. E depois você vai aprender a meditação, né? Da Gachô mesmo. Sim, posição de Gachô é bem equilibrado, né? Coloca a mão junto, outro lado do coração, e a gente vai continuar respirando e tentar ficar aqui agora, percebendo dentro do corpo, percebendo duas mãos juntas, sentir alguma coisa, não sentir alguma coisa. Então, muito interessante se você ficar da sua respiração e sua prática de meditação, você vai sentir, você vai se calmar e você vai perceber, estou aqui e agora, no momento, não tem preocupação, não tem raiva, só para ficando, sentindo seus células está cantando aqui, você está vivo. Então, essa sensação é uma coisa muito agradável e confortável. Então, primeiramente, eu gostaria de ter alunos ter essa sensação, que gostoso, que interessante, né? Que agradável que fica aqui agora, porque pensamento sempre que futuro ou passado, mas ficando aqui agora e uma coisa mais confortável, agradável e já sentir felicidade. Perfeito. A própria prática da meditação Gachô, ela serve para preparar o praticante para essa parte de autoconhecimento, para esse estado de ficar no momento presente, que assim também vai ajudar ele a encontrar o equilíbrio, né? Isso. E o Mikao Usui também criou a Gachô, significa essa posição, né? As mãos unidas, que pode ser traduzida por Namastê, o Deus que está em mim, saúde o Deus que está em você, o Buda que está em mim, saúde o Buda que está em você. É reconhecer esse aspecto da iluminação, esse aspecto, né, divino que tem em cada um. Mas o fato de usar isso como foco de atenção para a mente, ou seja, como suporte para a mente, sempre que estiver indo para o passado ou para o futuro, voltar a atenção para aqui, tem uma outra intenção por detrás desta prática, que é começar a desenvolver a sensibilidade das mãos, da percepção do Ki, da percepção do fluxo da energia do Reiki. E a gente sabe que isso é muito importante, porque o Reiki tradicional japonês preconiza a percepção das zonas e áreas do corpo aonde estão acumuladas as toxinas, aonde estão os desequilíbrios, aonde estão as doenças. Então, quanto mais você pratica essa meditação, mais você desenvolve essa sensibilidade, mais fácil vai ser de achar isso no corpo do paciente, né, da pessoa que você está tratando. Sim. Eu queria que a senhora falasse um pouco
dessa questão da percepção, né, da avaliação do diagnóstico do Reiki, né, que é um diagnóstico energético, mas é um diagnóstico muito preciso. Como é da palavra japonês, é tratamento, chama teate. E isso significa exatamente toque da mão, né? A gente já sabe quando dor de barriga, coloca a mão intuitivamente. Isso, sem pensar, Itai, dor de barriga, dor na cabeça, assim, né? Então, da japonesa já sabe da mão, através da mão, tocar de mão, já alivia esses dores. Então, Reiki tradicional japonês, a gente usa bastante mão para se curar, tratar da dores, né? E aí a gente chama Reiki tradicional japonês chama Byosen, né? Quando você perceber alguma desconforto, ou pode ser nível de sensibilidade, né? Pode ser formigamento, pode ser calor, até frio, ou até choque, pulsação. Você vai perceber com a mão, como da energia mexendo, né? Mas como Byosen, nome Byo significa doença em japonês. Atualmente a gente usa Byosen, Shifo Byosen, é muito forte. Então a gente recomenda usar a palavra hibiki. Hibiki é tipo, como chama? Entonação, tipo alguma coisa e traz a informação. Isso é hibiki. Então a gente é uma resposta que vem ali do corpo e você consegue sentir isso na mão. Isso é hibiki, né? Primeiramente, eu sei, é difícil de sentir, não sente nada, tá tudo bem, porque com prática, né, como o sensei falou da prática de gassho, da meditação de gassho, da respiração, vai ajudar a aumentar a sensibilidade de mão e você pode começar a perceber, percebendo. Isso é Reiki, é energia muito inteligente que já pode passando, colocando mão e já está indo onde precisa, né? Então, como terapeuta, não são muito difícil, né? Só você fica no momento, aqui, agora, e percebendo, você está notando. E não precisa julgar alguma coisa, você não precisa prestigiar alguma coisa, né? Porque a energia do Reiki já está começando a equilibrar a região. Então, eu acho que é Reiki mais simples. Simples, isso! Reiki é simples. Aproveitando isso, tem várias coisas aqui pra gente conversar, né? Mas eu tô aproveitando o flow aqui, o fluxo da nossa conversa. Então, algumas pessoas às vezes ficam sem entender. Tá, mas o que eu preciso fazer para aplicar Reiki? Eu preciso pensar em alguma coisa, eu preciso falar alguma coisa, eu preciso sentir alguma coisa. O Reiki é muito bom por causa disso. Você não precisa pensar em nada, você não precisa sentir nada, você, na verdade, precisa só estar pronto para transmitir, disponível para fazer isso. Sim. E por que isso acontece? Muitas pessoas não entendem, até para quem quer iniciar nesse caminho do Reiki. O Reiki é uma das poucas técnicas onde você passa por um processo que a gente chama Leiju. Leiju é o que pode ser traduzido por sintonização, iniciação. Eu gosto muito da palavra sintonização, porque eu acho que é mais compatível com o que realmente acontece. E o que vem ser essa sintonização? Nós temos várias frequências, por exemplo, numa rádio, AM, FM, e eu costumo dizer que antes do Reiki, você está fora, você não está conectado, você tem a antena, mas a sua antena não está conseguindo captar as frequências das rádios. Quando você passa por uma formação de Reiki, o mestre, uma pessoa habilitada, vai lá e vai fazer essa frequência nos seus centros de energia, nos seus chakras, para que a partir de agora você capte uma frequência muito elevada de energia, que no caso
é a energia lei, né? A energia lei ki, que é a energia vital com a energia universal ou espiritual que você passa a captar. Essa energia, ela atua no processo de cura, tanto de você quanto da outra pessoa. Após passar por esse processo, automaticamente seu corpo está com o Wi-Fi ligado. E esse Wi-Fi vai captar essa energia toda vez que você colocar a mão para fazer reiki, automaticamente essa energia vai passar a fluir para o corpo da pessoa e aos poucos o corpo dela, o ser dela, porque o reiki não atua só a nível físico, né, vai encontrar a sua homeostase, o seu equilíbrio, de uma forma muito simples. Isso. Mas, Megumi Sensei, o reiki tradicional, que foi desenvolvido lá no Japão, ensinado, ele não utilizava somente as mãos. Eu gostaria que a gente pudesse falar para as pessoas um pouco das técnicas que também fazem parte do reiki, das técnicas adicionais, como o Yoshin-Hoku, o Kui-Ho. Depois a gente pode falar um pouco sobre o reiki à distância, né? Mas como é que é isso, né? Difícil de entender, né? Mas isso é isso mesmo. Mas eu acho que mais fácil é Kokiho, né? De soprar. Então, quando você pode mandar o reiki, não pela sua mão, né? Pode ser pela sopro também. Isso é muito bom quando você não quer tocar o lugar, você quer... Uma queimadura, por exemplo. Queimadura, machucada, você não quer tocar, mas quer... pode fazer assim, mas sopro eu acho que é muito... Mais suave, né? Mais agradável, né? Isso, é muito poderoso, né? Tipo, né? Você caiu no chão, machucou, que dói, né? Crianças acontece bastante. Mas você já dá um sopro nele e no dia seguinte já tá tudo ok, já não vai sentir dor e já começando... Intuitivamente as mães já fazem isso, né? Nos filhos, né? Machucou, deixa eu soprar aqui. Sim. E no reiki você tem o sopro curativo, né? Que é esse sopro específico. E você pode usar o olhar. Né? Eu estava dando formação de terapeuta em reiki, né? Que é a formação 3A, inclusive final de semana, agora, recente. E uma aluna minha, que até fez o curso com a senhora, de nível 1 e 2, ela trabalha com ela dá aula para pacientes, eu não sei se são autistas, né, com espectro autista, e ela tem usado muito reiki com o olhar para fazer nos pacientes, nos alunos, principalmente quando eles estão nervosos. Então ela começa a fazer reiki com os olhos e logo quando ela percebe, a criança se acalmou. Então é uma técnica muito poderosa, que às vezes, principalmente pacientes assim, com espectro autista, às vezes não gosta que toque, né? Muito sensível. Né? Então você fazer com os olhos, você consegue o mesmo efeito, né, no tratamento. A mesma coisa é o reiki à distância, né? O Enkaptiryo. Vamos explicar um pouquinho para o pessoal como é que funciona e quais são as possibilidades para fazer tratamento, porque essa é uma das grandes diferenças do reiki em relação a todas as outras terapias. É a possibilidade do tratamento à distância. Né? Sim, nós temos reiki à distância e quando eu aprendi isso, eu não entendi nada. Por quê? Eu quero saber por quê. Mas é engraçado, né? Com o cérebro esquerdo é difícil de entender. Mas energia, corte, tempo e lugar, espaço, né? Então a gente pode mandar reiki distância, reiki para onde pessoa distância. Pode estar em outra cidade, outro país. Sim, e até cortar o tempo, então pode mandar reiki para você no passado ou até no futuro. É muito interessante, né? E como você vai saber isso está realmente acontecendo? Mas quando no curso a gente faz experiência que tem duplas e faz reiki distância, um para receber, um para mandar. E engraçado, eu senti, reiki chegou no região do barriga do abdômen, né, no tandem. Então,
muita coisa que difícil de explicar sobre Reiki com palavras, mas através do curso, né, a gente fez muita experiência, então vai entender como funciona isso, na prática, exatamente. Na vivência. Então, né, eu estava com muita dúvida sobre Reiki distância, mas como eu percebi, chegou. E aí, mandando Reiki né, secretamente, tipo, um dia minha irmã no Japão parou, Dona Lomba, ok, você se cuida, tá? Assim, né? Mas eu mandei Reiki distância para ela, e outro dia a gente estava conversando com esta, né, da dona, ainda tem Dona Lomba, no dia seguinte. Desapareceu. Isso sumiu. Eu não parei nada, porque ela não conhece Reiki, né? Mas eu sei o que é. Então, muito E ela se sentiu melhor no outro dia, sim, né? Sim. É incrível, né? É muito interessante e muito poderoso isso, né? Eu tenho vários casos de pessoas que eu fiz tratamento à distância, né? E realmente você vai comprovando a eficácia. E hoje em dia, na verdade, nós já temos muitas pesquisas que começam a estudar essas práticas. A própria física quântica está trazendo muitas informações. A gente tem hoje a epigenética, que também vai mostrando algumas coisas muito interessantes para a gente. Então, o próprio Mikao Usui, eu lembro, numa das passagens, numa entrevista que tem com ele fala, existem muitos pesquisadores empolgados, animados por isso, e vai chegar uma hora, isso ele falou em 1922, vai chegar uma hora que a ciência vai se encontrar com Reiki e todas essas dúvidas que existem serão explicadas. Uau! E hoje a gente já vê muitas pesquisas em hospitais de ponta, nos Estados Unidos, na Europa, em vários países, até no Brasil, comprovando o efeito dessas técnicas e dessas práticas energéticas. Eu gostaria de abordar um outro aspecto aqui, Megumi Sensei, sobre a intuição. O Reiki, a gente sabe que existe uma técnica específica, igual as pessoas sempre pensam, não, intuição é uma coisa que só algumas pessoas têm. Não. Mas é uma característica, uma qualidade, algo inato que vem a todo ser humano. Todo mundo tem intuição. Muitas pessoas não sabem perceber que aquilo é uma intuição, que é uma informação importante que está vindo, né? Mas existe uma forma de treinar isso e desenvolver a intuição. Né? E no Reiki a gente tem uma técnica chamada Lei de Rho, que é uma técnica que serve para você, através da intuição, sem tocar no paciente, descobrir as áreas que estão doentes ou em desequilíbrio, não é verdade? Isso, sensei. O que eu senti como posso falar? Tipo, como prática de Reiki, você vai ficar um tempão, vamos dizer tempão, para ficar aqui agora mesmo. Isso ajuda bastante, melhora percebendo intuição, né? Então isso ajuda bastante para fazer Lei de Rho também, porque quando você pensa, né, usando o cérebro esquerdo, razão, né? E você tem que esse aqui ou esse aqui, né? Você, se for tipo, vai fazer ou não vai fazer? Se ainda tem essas dúvidas ou opções... Não é intuição. Não é intuição, isso mesmo. Se ainda tem, não vou fazer ou ainda pode não fazer. Né? Essas duas opções não é intuição. E intuição veio do barriga, vindo, e não tem dúvida de fazer. Isso é intuição. E com prática de Reiki, você pode capturar mais rápido e mais com certeza isso. Porque não, sem dúvida, né? Eu lembro de uma história, né, de um dos mestres de Reiki formados pelo Mikao Usui.
eu não sei se o nome dele era Taketomi, eu não sei qual era o nome. Mikao Sui formou 20 mestres antes de morrer, né? Um deles o Dr. Tsujiro Hayashi. E um desses mestres, o Mikao Sui, ele tinha pessoas do alto escalão da marinha, políticos, pessoas muito importantes, que eram aquelas que se tornavam mestres, né? Não porque elas eram importantes, mas é porque elas tinham tempo para se dedicar, queriam, e acabou, ele atraiu essas pessoas, né? E um deles era investigador da polícia. E ele tinha que investigar criminosos, ou pessoas que roubavam, que assaltavam. E aí conta-se que ele, antes de investigar, ele tinha três suspeitos, por exemplo. Então ele fazia a técnica de rei de Rho, né, que é uma técnica que a gente estimula o ponto aqui, esse ponto chamado Indo aqui na testa. Você faz um pouco da meditação Gassho antes. E ele fazia para descobrir quem era o principal suspeito. Então, em vez dele investigar todos de uma vez, ele investigava primeiro o que a intuição dele falava. E aí parece que ele conseguia resolver os crimes mais rápido do que todos os outros investigadores, porque ele fazia uso da intuição através dessa técnica do Reiki, que é uma técnica que você pode desenvolver a intuição de uma forma mais assertiva. Olha só que interessante. Se a gente usasse mais a intuição na nossa vida, nós cometeríamos menos erros, sofreríamos menos, né? Todo mundo aqui já passou por um momento e fala: não vou comer essa comida. Você olha pra comida, aí vem a intuição. Não come essa comida, não vou comer a comida. Aí você vai e come. Aí a comida estava estragada. Aí você passa mal, aí você fala: nossa, eu devia ter seguido a minha intuição. Às vezes fala: não deveria ir por esse caminho. Aí você está atrasado. Vai pelo outro. Aí você fala: mas eu vou sempre por esse caminho, eu vou por ele. Nunca teve cheio, aí tem um acidente lá. E aí você atrasa para o compromisso. Quantas pessoas aqui não já passou por isso? Né? Então, usar a intuição é isso que a Megumi fala. A intuição vem forte, só que a gente sempre usa o hemisfério esquerdo. Isso, teórica. E não o lado direito. Da passado, né? Na última vez foi assim, então vamos escolher assim. Mas se ainda está com dúvida, isso não é intuição, né? Exatamente. Muito, muito, muito interessante. Megumi-san, eu particularmente, o Reiki foi uma das primeiras técnicas que eu aprendi e realmente foi um processo de transformação muito grande. Eu acabei vindo morar em Goiás, eu acredito muito por causa do Reiki. Depois que eu me tornei mestre em Reiki, eu passei por um processo de cura muito forte, que engraçado, eu até cheguei a sentir dores, eu adoeci, e no ápice das dores que eu estava sentindo, veio claramente para mim o que eu tinha que fazer. E eu decidi mudar da cidade que eu morava, né? Eu fui morar no Tocantins e depois vim morar em Goiás, e estou aqui já esse tempo todo, e para mim foi realmente um divisor de águas. Eu gostaria que a gente falasse um pouquinho desse processo de cura, né, que acontece dentro do Reiki, onde às vezes a pessoa passa pelo processo de sintonização, ou às vezes ela recebe o Reiki algumas vezes. A senhora já teve pacientes que passaram por esse processo de purgação ali pela cura, que teve algum sintoma, que teve alguma coisa, ou até alunos que fizeram curso e que passaram isso depois do nível 1 para o nível 2? Já aconteceu alguma coisa assim? Sim, eu acho que é porque, como a gente fala, eu tenho um aluno e tá no nível, quando chegou no nível 1, ele fica mais caladinho, ela fica muito sério, né? Então eu imagino que ela é uma pessoa muito séria para pegar tudo, parece da mãe, pai, mas que guarda as coisas. Bem rigoroso e tem que fazer tudo certinho, né? Imagino assim, e ela quer saber tudo, detalhes, que cada técnica, como funcionou, e não, vamos, porque requer energia, né? O que é importante é mais liberar e ficar mais
o momento que fica confortável, agradável, sentindo, que bom. Eu sei que, né, a pessoa em Goiânia sabe como que Caldas Novas, né? Água quente, né? No Japão é onsen, né? Quando a gente entrou no onsen, na água quente, agradável, que gostoso! E com reiki, gente, eu acho que essa sensação imediatamente veio para mim. Que bom, muito bom. Como a senhora diz, quentinho gostoso. Isso! Na época que eu aprendi meu português, mais ou menos, e só posso falar, quentinho gostoso. Verdade. Essa sensação, então, mas era que ter uma palavra com isso, tudo. Teórico. Isso. Então, ok, mas vamos deixar esse, mas vamos ficar, né? Vamos ficar com respiração. Né? Ela não sabe como respirar. Ok, tudo bem, vamos, né, acariciar nossa pele, vamos nos cuidar bem. E da nível 2, né, quando ela apareceu, fica mais clara, né? E mais, né, alegre. Isso, como você está, como que passou seus dias, 21 dias de autoaplicação, como que funciona. Ela falou, não fiz direitinho, mas já tá bom, porque eu consigo ver, ela já tá, coração fica mais aberto. E quando a gente revisar, praticar a autoaplicação, né? E no momento que ela tá tocando no joelho, ela começou a chorar. E tá tudo bem. E ela falou, tá tudo bem, mas ela sente uma energia quentinha, gostoso no joelho. E ela fica amada. Então, a gente guarda muita coisa. Água, muito sentimento. Isso, sentimento. E o reiki libera, né? Isso, ajuda bastante. E porque dá sentimento nunca sair do lugar, até deixar ele sair, né? E muito jeito de fazer. Pode gritar, pode fazer esporte, mas eu acho que uma das técnicas da Reiki é uma das técnicas mais agradável e mais profundo para conhecer como você é. Então, eu senti que ela está guardando alguma coisa embaixo, né, inferior do corpo, e ela sentiu... Ela liberou. Isso. E ela se emocionou. Exatamente, derreter alguma coisa para me deixar essa emoção para seu, né? Então eu senti, que bom, né? Então eu acho que isso, né, se tornar algo, né, que da vida dela, né? Então eu fiquei muito emocionada também. Que legal. O Dr. Chujiro Hayashi dava um exemplo, né, que ele chamava o córrego de águas turvas, né? Ou seja, todos nós temos um córrego de águas turvas, onde a sujeira, né, começa a sair. Ele dá um exemplo bem interessante, o Dr. Hayashi. Imagine um rio, aqui a gente chama córrego, né, em Goiás, mas imagine um rio que em cima ele está transparente, mas embaixo ele está cheio de lodo. Sim. E a explicação é que o reiki é uma forma onde a água, você aumenta o fluxo da água, e essa água começa a passar mais forte, principalmente embaixo, na profundidade, que a água já representa as emoções, né? Então, na profundidade das emoções. Sim. Muitas dessas emoções que estão ali presas, igual a Sensei Megumi está falando, quando o reiki começa a fluir, aquela água começa a fluir na profundidade, começa a se desprender. Sim. Aparentemente, o córrego agora ficou sujo. Então a pessoa pode estar mais irritada, pode estar chorando, pode ter tido uma crise de diarreia, pode ter desenvolvido alguma coisa, porque é aquelas emoções que estavam guardadas há anos saindo. Sim. E não sai todos de uma vez. Exatamente. Então a água começa a ficar suja. E aí as pessoas perguntam,
E o que eu faço agora que parece que piorou, ou parece que eu estou com coisas que eu não tinha depois de uma sintonização, depois de uma aplicação de reiki. E eu sempre falo, você precisa fazer mais reiki. Quanto mais reiki você fizer, mais rápido vai limpar e vai colocar para fora essas toxinas. E é bem isso que a Sensei Megumi falou. Ela fez a autoaplicação durante 21 dias, que é uma indicação, né, de autotratamento após o nível 1. E quando ela voltou para o nível 2, ela continuou fazendo no grupo. E um pouco que ainda tinha, saiu. Né? Então isso é transformador e é libertador e é muito legal ver isso acontecer sempre que a gente faz o reiki, né? Exatamente. Estamos chegando no final aqui, né? Passou rapidinho nosso podcast, já vai para quase 1 hora aqui de podcast. Na verdade, o reiki é um tema que a gente pode conversar horas, né? Isso. Talvez até um outro podcast aqui. A gente falou um pouco só aqui. Mas eu gostaria que a Sensei Megumi deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que se interessam pelo reiki, acham curioso, mas sempre fica ali, eu vou receber uma sessão, aí nunca vem, ou eu acho que eu vou fazer esse curso de reiki, mas nunca faz. O que o reiki poderia trazer realmente na vida de uma pessoa? Eu particularmente, eu sempre falo assim, que eu acho que todo mundo deveria aprender o reiki, assim como eu falo que todo mundo deveria fazer uma constelação familiar na vida. Porque todo mundo tem traumas, tem emoções, tem coisas bloqueadas, precisa cuidar da sua saúde para viver de forma mais plena, mais livre. O que a senhora deixaria de mensagem para essas pessoas? Sim, para mim também, né? Reiki é uma transformador na minha vida, fica mais feliz, fica mais tranquilo. Por favor, imagine, sou japonesa, né? Foi nos Estados Unidos, morava lá 6 anos, mas de repente mudou para o Brasil, não fala nem português, tem 2 filhas, bebedinhas, e eu senti que sobreviveu. Mas com conhecer reiki me ajudou bastante para passar época difícil, tipo, minha mãe faleceu na época de pandemia e tem que levar 2 filhas para lá, né, encontrar ela, e assim, vivendo da país estrangeiro, né, mas eu fiquei muito feliz, eu fico muito feliz aqui. E por quê? Porque sempre acreditam que nós somos uma parte do universo. E reiki, você pode sentir, você é só uma parte. Então, tudo fica conectado. E se você abrir o coração e deixa ele fluir no seu corpo, você pode ficar junto com amor de universo. Então, se alguma coisa aconteceu, tá bom, faz parte e deixa ele fluir. É algo difícil? Tá ok, estou bem, estou com reiki, estou com algo que eu gosto, minha família, amigos, trabalhos, né? Então, reiki ajuda bastante essa sensação. Qualquer coisa aconteceu, mas eu estou ok aqui e agora. Então, eu recomendo muito quem tem interesse em aprender o reiki, vamos aprender juntos. Que maravilha, muito obrigada, Sensei Megumi Yoshida, pelo podcast, para trazer toda a vivência, experiência dela. Tenho certeza que tocou alguns de vocês que estão assistindo, né? E se você sente realmente esse chamado, né, pelo reiki, por algo que possa te ajudar a se conhecer mais, a se curar, né? Não vá adiantando, não vá jogando para frente. Tome uma atitude na sua vida, né? Faça, porque a vida passa tão rápido, né? Sim. E a gente deixa as oportunidades escapar pelas mãos. Se você vive em Goiânia, você tem a oportunidade de fazer a formação de Reiki nível 1 e 2 presencialmente com a Sensei Megumi e aprender com alguém que estudou diretamente no Japão.
Isso vai fazer uma grande diferença, né? E aproveitar todos os ensinamentos dela. E se você já é praticante de Reiki, nível 2, nível 3, mestre, nós temos na Kangen-Do, eu ministro a formação de Reiki 3A, que é a formação para terapeutas, onde a gente ensina as 20 técnicas tradicionais do Reiki e várias outras coisas. É uma formação completa e com certeza vai te ajudar bastante a desenvolver sua sensibilidade, sua intuição e ajudar mais pessoas, né? Entre em contato aí com a equipe do Instituto Kangen-Do e aproveite para você poder fazer no formato 100% online, independente da cidade aonde você estiver. Muito obrigado a todos e, como diz o podcast, pode curar. ありがとうございました。Muito bom, Megumi-san. よかったです。